encerrar a entrevista, eu queria perguntar uma coisa lógica, né? Agora na área política. O futuro de João Henrique. A Deus pertence. A Deus pertence. Você quer ser governador da Bahia? Eu acho que, naturalmente, Varela, quem passa pela experiência de ser prefeito de uma cidade com a complexidade de Salvador, com os desafios que Salvador apresenta diariamente, eu acho que, naturalmente, você acumula uma experiência que lhe capacita, lhe prepara para desafios maiores, sim. Prepara, sim. Administrar Salvador, eu diria que é muito mais difícil e complexo do que administrar o estado da Bahia. Muito mais difícil e complexo. É um desafio muito maior do que ser governador da Bahia, é ser prefeito de Salvador 8 anos. Quantos votos está a primeira eleição, João? Foram entre 700 e 800 mil votos. E na segunda eleição? A mesma coisa, em torno de 750 mil votos, quando ninguém acreditava nessa reeleição. É verdade. Eu mesmo quando a cidade rica, principalmente, não acreditava, a cidade pobre foi lá e me deu o segundo mandato. Porque a cidade pobre, Varela, teve aquela percepção que nós falamos aqui no início da entrevista, que a cidade passava a ser tratada como uma única cidade. O subúrbio, a periferia, as ilhas, Cajazeiras, passaram a ser tratadas da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma afeição que a cidade rica era tratada. Então, a população pobre teve essa percepção e me deu mais 4 anos. Quando a cidade da elite aqui apostava altas apostas de que eu não iria me reeleger. Claro, porque eu administrei para quem precisa da prefeitura, para quem usa o posto de saúde, para quem usa a escola pública, para quem usa o transporte coletivo, para quem precisa do emprego. Eu administrei para essa Salvador, a Salvador mais pobre, a Salvador que realmente precisa da atenção, do carinho e do afeto da prefeitura. Eu não administrei para os ricos. Esses não precisam da prefeitura. O rico tem escola particular, tem saúde particular, tem segurança particular. Então, eu administrei para Salvador pobre. Por isso que na minha reeleição, a Salvador da elite não acreditava na minha reeleição. E o subúrbio veio, junto com a periferia, e garantiu mais 4 anos para o prefeito João Henrique. Prefeito, obrigado pela entrevista. Queria dizer, aliás, eu queria tocar no assunto, vou tocar, porque os políticos devem estar cobrando. Eu disse aqui outro dia que podia encontrar vários defeitos em João. E minha missa é de corpo presente. Aliás, quem quiser fazer uma homenagem a mim, não faça homenagem póstuma. Detesto homenagem póstuma. Depois que eu morrer, jogue no vira-pó, jogue no mar, não tem problema nenhum. Homenagem ao vivo. Desonestidade no prefeito João Henrique não cabe, não encaixa. Não encaixa. Disse aqui, vou repetir na sua vista. Porque essas coisas não dizem a você. Eu só levo o recado quando eu falo mal. Não é? Falar bem é uma coisa difícil de dizer. Mas eu disse aqui, não concordo com isso que está aí na imprensa. João pode ter seus problemas administrativos, pode, tem, e tem muitos, mas desonesto nunca foi. Mas tem o preconceito das elites, Varela. Porque essas contas, o que aconteceu com essas contas, João? Que estão falando que está rejeitada, não está rejeitada. O que falta para você ter as contas aprovadas? Bem, falta a Câmara de Vereadores aprová-las. É o que nós estamos tentando colocar para a Câmara. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, ele analisa a conta dos secretários. Então, qualquer irregularidade, qualquer coisa que houve, não cumprimento de índices, isso, a responsabilidade é imputada ao secretário, no TCE e no TCU, ou seja, no Estado, nos estados do Brasil todos e na União. A responsabilidade é imputada aos ministros na União e aos secretários nos estados. No caso de Salvador, inexplicavelmente, toda a responsabilidade, até uma compra de flores, a responsabilidade é do prefeito de Salvador. É impressionante como o meu CPF já está. Tudo é imputado ao CPF do prefeito. A compra de gelo, a compra de refrigerante, a compra de flores, o que você imaginar, Varela, é imputado na conta do prefeito. Agora, foi o não cumprimento de alguns índices, porque, por exemplo, despesa com aposentados da saúde e da educação. E imagine esses aumentos que eu dei, né, de 125% aos professores e médicos também, foi acima de 120%, devido ao plano de carreira dos funcionários da saúde do município, que levou também certas
categorias na área da saúde, aumentos até superiores a 120%, e graças a Deus você vê que está tudo funcionando, não tem greve na saúde, não tem greve na educação, todos satisfeitos com o tratamento que nós demos esses 7 anos aos profissionais. Eu falo todos os profissionais, desde a merendeira, o faxineiro, todos, até o médico, até o professor, aumentos substanciais, acima de 100% em 7 anos, contra a inflação de 28% nesses 7 anos. Mas o que ocorreu foi isso. Gastos, por exemplo, com aposentados da saúde, até o ano de 2008, eram computados como parte integrante do índice de 25%. A partir de 2009, esses gastos com os aposentados deixaram de ser considerados para cálculo do índice, seja de 25% na educação, seja de 15% na saúde. Então, assim como essa mudança, houveram outras mudanças na apreciação do Tribunal de Contas em relação aos procedimentos contábeis da Prefeitura de Salvador. Foi apenas isso. Mudanças nos procedimentos contábeis. Não houve improbidade, não houve dolo, não houve má-fé. O próprio tribunal veio a público esclarecer isso, que não houve improbidade, nem dolo, nem má-fé. Portanto, João Henrique não está inelegível e aqueles que estão com medo de concorrer contra João Henrique em 2014 podem ficar com medo, sim, porque João Henrique não ficará inelegível. Obrigado pela entrevista. Boa sorte. Obrigado mesmo.